Olá, aqui na minha frente eu tenho o Logitech Pro X2 Superlight. Neste vídeo vou mostrar como gerenciar os estágios de DPI. Para gerenciar os estágios de DPI, vamos até o Logitech G Hub e acessamos a sensibilidade. Selecione o pré-definido de DPI e aqui você pode ajustar os estágios entre 100 DPI e o máximo de 44.000 DPI. Agora, basta selecionar o estágio e escolher o pré-definido. Logo em seguida, você pode modificar o ajuste pré-definido que vem como padrão ou redefini-lo. Se você achou este vídeo útil, por favor, deixe seu like, comente e se inscreva no canal.